Senhor Jesus Cristo. Bom dia a você que está nos assistindo, está nos ouvindo aqui nesta manhã, nesse estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja do Nazareno Capão Raso. Bom dia para você, que você possa acompanhar conosco esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Hoje estudaremos o livro de Atos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 31, né? Onde Pedro e João, perante o Sinédrio, eles são presos após a cura milagrosa daquele leproso, paralítico, né? Paralítico que estava ali à porta formosa do templo e pedindo esmolas. Então Pedro, na sua expressão de fé, na sua oração que ele faz, ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem salta e começa a pular e andar e glorificar a Deus diante de todos que estavam ali no templo para orar. Então nós vemos o poder da oração que os discípulos de Cristo têm sobre a vida, né? Nós temos que tomar posse desse poder que foi dado à igreja para que ela viva, uma vida de poder. Amém? Então nós vamos estar estudando as consequências deste milagre agora no capítulo 4. O que aconteceu logo após após esse milagre maravilhoso? O que aconteceu com a vida de João e Pedro? Por que eles foram presos, né? Nós vamos estudar isso daqui. Nós estamos estudando aqui, através do livro de Charles Swindoll, né? A Igreja Desviada, um chamado urgente para uma nova reforma. Então, a ideia aqui não é fazer uma nova reforma, mas sim uma reforma como o Martim Lutero fez, né? Mas sim uma reforma espiritual em nós, né? Nós possamos entender isso, que essa reforma aconteça na minha e na sua vida, para que nós entendamos. E é importante porque nós estamos estudando a história da igreja. E quando nós estudamos a história da igreja, nós começamos a ler e pesquisar e aprender sobre a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja dos discípulos e os apóstolos em seguida, né? A igreja apostólica ali começou em Jerusalém, espalhando-se por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, como Cristo mesmo disse. Essa profecia está se cumprindo cada dia mais. Cada dia mais povos, mais línguas são alcançadas para Jesus. O Evangelho ele continua sendo pregado, continua sendo ensinado, a mensagem poderosa de salvação continua sendo anunciando a Jesus a todos os povos, a todas as pessoas. E chegará o dia em que toda a face da terra estará coberta com essa mensagem do Evangelho. Então sim acontecerá o fim de todas as coisas, o início da nova eternidade, o início da nossa vida na eternidade. Em nome de Jesus, Cristo voltará, nos levará, transformará este corpo corruptível em um corpo incorruptível. Amém? Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo, então, da igreja primitiva, através desse livro aqui, e nós vamos referenciando os textos bíblicos aqui para você, deixando na descrição para você pesquisar depois. Amém? Então nós vamos fazer aqui um retorno à igreja primitiva. É a primeira igreja. A igreja que nasceu ali em Jerusalém no dia do Pentecostes, nós vemos lá em Atos 2, ela começou a se expandir, crescer em número, né? Então nós vamos observar algumas coisas aqui. Quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente começa a ver a igreja com olhos maravilhados, né? A gente fala, nossa, como era bom naquela época, que fé, que eles têm uma fé fervorosa, uma fé, né, que as pessoas nós lemos textos bíblicos que dizem que as pessoas eles dispunham da simpatia de todo o povo, da empatia de todo o povo. Então, nossa, devia ser muito bom, devia ser muito maravilhoso pregar o evangelho nos tempos dos discípulos, né? No tempo da igreja primitiva. Nossa, que fé, que exemplo. Na verdade, nossos olhos começam a se encher com essas maravilhas, ficam fascinados, né? Quando estudamos a história da igreja, ficamos fascinados, maravilhados com o exemplo da fé da igreja primitiva e imaginamos um modelo de perfeição. Mas nós devemos nos lembrar de que como era ser cristão nessa época. Então, nossa ideia de perfeição, ela desmorona-se na realidade bruta e violenta que a igreja dos discípulos enfrentava. Um texto que lembra isso muito é Hebreus 12, versículo 4, que nos faz lembrar disso, que está aqui no livro do Charles Swindoll, que diz assim que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue.
Isso é um texto muito forte. Isso é um texto que nos choca com a realidade, a verdadeira realidade em que a igreja vivia. Nada como um bom versículo para colocar as coisas sob a perspectiva correta. A perseguição que a igreja sofria, ela vem de uma maneira junto com o seu nascimento, não logo, né, logo após o nascimento da igreja, da expansão da igreja, aquela rápida expansão, aquele rápido crescimento. No primeiro discurso de Pedro, onde se convertem quase 3.000 almas, né? Um rápido crescimento, vem logo a perseguição da igreja, a oposição do mundo, a oposição do sistema do governo, a oposição do sistema religioso, né? As pessoas não queriam aquele ensinamento diferente, elas queriam viver as suas vidas ainda, né, debaixo da sua conformidade com as coisas. E o Evangelho de Cristo veio para romper tudo isso. E nós vamos estudar isso. Nada como um bom versículo para colocar as coisas na perspectiva correta, como esse de Hebreus que eu acabei de ler, né? Dá um choque na gente. Nossa, resistir até o sangue. Vocês ainda não resistiram, não lutaram contra o pecado até o sangue, até o derramamento do sangue. E a Bíblia aqui está sendo literal mesmo. Derramar sangue por Cristo, né? Então, Jesus nos deu o maior exemplo. Na cruz, ele derramou todo o seu sangue para nos purificar, nos justificar de todo o pecado. E as nossas vidas, né, o derramar do nosso sangue, seria aí como uma semente que estaria espalhando o Evangelho. Então, os cristãos da igreja primitiva, eles viviam dessa maneira, debaixo da fé, da graça, da alegria, muitas das vezes em alegria sim, mas também debaixo de espada, de perseguição, de muita luta contra o sistema do mundo, contra o sistema do inimigo, né, das nossas vidas, que é Satanás. Então nós entendemos que a igreja não era um mar de rosas, né? Não era um modelo perfeito, de perfeição, que muitas vezes nós começamos a nos empolgar quando estudamos a igreja. Bem, entretanto, as diferenças à parte, a igreja do primeiro século enfrentou desafios semelhantes ao contexto do século XXI. Né? Apesar dos contrastes geográficos, culturais, linguísticos, algumas características permanecem universais na experiência cristã. A boa notícia é que as soluções também são universais. Vamos examinar ambas as coisas. Né? A igreja primitiva passou por um crescimento rápido, segundo Atos 2. Após o dia do Pentecostes, o número de cristãos em Jerusalém ultrapassava 3.000. 2 capítulos depois, Atos informa que havia aumentado para quase 5.000, né, conforme Atos 2:41 e Atos 4:4. Né? A chama se espalhava, os números aumentavam, o poder do evangelho se instaurava e o crescimento era exponencial. Era a igreja sendo construída exatamente como o Senhor Jesus Cristo havia prometido. Né? Contudo, conforme observamos no experimento da gaiola dos ratos, o experimento que eles fizeram aqui no livro, esse crescimento não é gerenciado com sabedoria. Os valores começam a se desintegrar. E veja só, o Senhor nem bem começou a construir sua igreja e o adversário já estava de prontidão para destruí-la. Certo dia, por volta das 3 da tarde, enquanto se dirigiam ao templo de Jerusalém para orar, Pedro e João, ao passarem pela porta leste, chamada Formosa, curaram um homem deficiente que mendigava por ali. Pedro aproveitou a ocasião para pregar uma mensagem poderosa aos judeus que haviam testemunhado a cura. E muitos dos que ouviram a pregação creram, de modo que a igreja aumentou para perto de 5.000. Nós vemos no final do Atos 3. Né? No entanto, os que creram não foram os únicos a ouvir a mensagem. Entre a multidão também estavam líderes religiosos que tiveram uma reação bastante diferente. E então começa o texto de Atos 4. Nós vamos ler agora, em nome de Jesus. Amém? E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000.
E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam de a linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizesses isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Essa mensagem é ousada de Pedro perante os seus acusadores, seus detratores, né? Seus algozes, né? Seus interrogadores ali, o sinédrio, né? A cúpula, a mesma que planejou a morte de Cristo, crucificando ele, acusando ele de sedição contra o Império Romano, contra Deus, de blasfêmia. Nós vemos aqui que eles realmente estavam dispostos a exterminar todo aquele movimento que começou. Eles viram o crescimento. Eles estavam no meio do povo quando Pedro fez aquilo, curou aquele coxo, aquele homem paralítico que estava ali à porta formosa do templo. Nós vemos que Pedro e João tinham algo que era conhecido como muitas coisas que nos falta hoje, que é a ousadia. Ousadia para romper com as coisas, com a conformidade do mundo. Né? O texto de Romanos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformais com este mundo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, isso nos dá uma ideia da ousadia que eles tinham. Eles não estavam nem aí para o que ia acontecer com a vida deles. Simplesmente não poderiam recusar a verdade. A verdade para eles era tão aterradora, tão assustadora, que era mais cruel para eles deixar a verdade do que viver a sua vida, do que realmente preservar a sua vida e no ato de covardia rejeitar a verdade que Cristo os havia ensinado. Da onde Jesus os libertou? De uma vida comum, de uma vida que não ousava em nada, de uma vida que estava subjugada e aprisionada pelo sistema deste mundo. E eu quero trazer isso para você. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, ela tem esse poder. Né? João 4,38 diz que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade que a verdade nos traz, ela é inegociável. E esses homens, Pedro e João, sabiam disso e não estavam nem aí para o que ia acontecer com eles. Tanto é que Pedro, ousadamente, novamente, diz àqueles homens, né, que estavam ali interrogando eles, tentando sufocar aquele movimento que estava nascendo, para que aquelas coisas fossem suprimidas e fosse extinto o nome de Jesus Cristo. Veja que a acusação é diretamente sobre o ensino e o nome de Jesus Cristo. Em nome de quem vocês ensinam essas coisas? Pedro, imediatamente cheio da ousadia e cheio do Espírito Santo de Deus, que dá essa ousadia, diz àqueles acusadores: olha, em nome de Jesus Cristo que nós fazemos isso. Os mesmos que vocês mataram e crucificaram na cruz, mas ele ressuscitou, ele está vivo, está conosco até o fim dos séculos. E é essa convicção que leva Pedro e João a viver a sua vida. E eles não se importam com o que vai acontecer com eles. Tanto é que no final deste texto de Atos, eles se achavam dignos, né, de ter sido levados açoites pelo nome de Jesus Cristo. Então nós vemos que realmente a palavra de Deus é maravilhosa, porque nos dá essa ousadia. Mas nós temos que entender que quando nós estudamos a igreja, a vida desses homens e mulheres que aprenderam com Cristo e foram libertos por Ele, não era nada fácil. Sim, não é nada fácil você viver escondido, fugindo para aqui e para lá, e não é nada fácil você ver os seus familiares sendo atirados para leões, sendo queimados vivos, crucificados. Não é nada fácil você encontrar resistência, né,
mas a ousadia que o Espírito Santo nos traz pela palavra dele, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é inconfundível, ela é inegociável, né? Não há concessão. Nós estamos enfrentando uma guerra espiritual desde os tempos da fundação da igreja. Essa opressão nunca cessou. Ela pode ter mudado, né? Antigamente, o mundo inteiro perseguia a igreja. Hoje, em alguns poucos países, ainda perseguem o evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos para viver tempos em que essa perseguição ela voltará a acontecer no mundo todo, onde o evangelho será proibido de ser anunciado, o nome de Jesus Cristo será duramente perseguido, e aqueles que anunciarem tal nome serão duramente, brutalmente, violentamente perseguidos. Nós viveremos dias ainda assim. Creio que a igreja ainda passará por momentos assim. Creio que o Espírito Santo está preparando todas as coisas e que Jesus Cristo sabe o dia, né, e a hora em que nós estaremos com Ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que esse estudo lhe possa encher o seu coração de esperança, sabendo que as coisas não eram fáceis na igreja primitiva e não serão fáceis para nós também, mas que é possível nós vencermos no nome de Jesus. Se formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres ousados na presença de Deus. E essa primeira parte do capítulo 4 nós estaremos estudando, ela possa encher o seu coração de esperança e prepará-lo para a próxima parte, em nome de Jesus. O texto é um pouco extenso, nós vamos dividi-los eles em algumas partes aqui, para não atropelarmos nenhuma informação, nada relevante para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, um ótimo domingo, até mais logo hoje à noite, onde estarei transmitindo o nosso culto online, aqui de casa mesmo, amém? Cumprindo as medidas, né, de distanciamento e isolamento mais rigorosamente agora, né? Nós estamos nos precavendo por conta da epidemia que estamos enfrentando. Confie em Deus, esteja orando por essas coisas em nome de Jesus. Vamos orar, encerrar a nossa aula agradecendo a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que nos assiste, que está aprendendo a história da igreja, está aprendendo aqui, ó Deus, com todas essas coisas, todos esses exemplos maravilhosos. Que nós possamos entregar o nosso coração à tua presença e que o Espírito Santo nos guie em tudo aquilo que fizermos, ó Deus, e nos dê essa ousadia, Senhor. Traga novamente, ó Pai, em nossos lábios, em nossa boca, em nosso coração, essa ousadia de anunciar o teu evangelho, de pregar o teu nome, seja qual forem as consequências, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, desejamos desfrutar dessa ousadia. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Abençoa o nosso domingo, abençoa o culto logo mais à noite e todas as vidas, ó Deus, e famílias que estão nos assistindo agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.